Revisar aqui alguns conceitos físicos, né, que eu acho que podem cair no Enem e que são importantes para mim estudar. E, bom, isso aqui dificilmente vai cair no Enem, tá? Mas o conceito que ele descobriu é muito importante, que corrente elétrica gera campo magnético no caso. Bora ver se é isso mesmo. Eita. Corrente produz campo. E aqui é campo magnético. Como é calculada a velocidade de uma onda no fio? Bom, isso aqui assim, a fórmula é sim importante para o Enem, porque já caiu, ela se relaciona bastante com conceitos de instrumentos musicais e tal. E aí a velocidade da onda é a tração sobre a densidade linear do fio. Então, se você tem o mesmo fio, um mesmo fio com a mesma densidade e a mesma tração, ele vai ter a mesma velocidade, certo? Qual é a fórmula de MHS no sistema massa e mola e no pêndulo simples? Bom, isso aqui cai pouco no Enem, mas quando cai, não, às vezes é teórica. E é, assim, não vale muito a pena você ir muito a fundo nesse assunto. Eu, pelo menos, acho que é mais importante só saber as fórmulas mesmo. E aí, no sistema massa e mola, que é um sistema, assim, com um negócio, assim, tipo, com um bloco. E aí a gente tem, sei lá, o X aqui, que é a distância do ponto de equilíbrio da mola. E aí aqui vai ser, nesse caso vai ser, deixa eu lembrar aqui a fórmula. K igual a X vezes W ao quadrado. O W, ele pode ser ou a velocidade angular, tu pode, na questão, encontrar como velocidade angular, ou como pulsação, certo? E no pêndulo simples, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é o movimento do pêndulo. A gente tem que G vai ser igual a L vezes W ao quadrado. Bom, nesse assunto, o que eles gostam bastante de tentar pegar o aluno é nisso aqui, ó. Eles normalmente falam que no pêndulo simples, o movimento depende da massa do pêndulo, mas isso é falso. Não depende nada da massa do pêndulo. Tu pode ver que depende somente da gravidade, da distância do tamanho do fio do pêndulo e da velocidade angular. Ou seja, se tu for ver do que depende a velocidade angular, vai ser igual a L sobre G. Não tem nada relacionado à massa. E aqui, se perguntasse se depende... Deixa eu ver. Aqui também não... Não, aqui depende sim da massa. Eu acho que eu errei alguma coisa. Eu acho que eu errei o X aqui. Eu errei alguma coisa nessa fórmula aqui, guys. Perdão. Bora ver que eu errei. É kmw ao quadrado. Ou seja, não depende do x. Bom lembrar. Vou colocar aqui de novo, porque eu errei, né? O que gera onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética vai gerar por cargas oscilantes. Bom, o que é mais importante saber, na verdade, é que ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Matheus, o que é isso? Aqui, ó. Ondas transversais são que a fonte de movimento ela é perpendicular ou transversal, que é a mesma coisa, ao movimento. Ou seja, aqui a gente teria um elétron que estaria indo para cima e para baixo, e a gente teria uma onda que vai aqui para a direita, certo? É isso aqui que é uma onda transversal. E é importante você saber que toda onda eletromagnética ela se locomove na velocidade da luz, se locomove no vácuo
E deixa eu ver o que mais que é importante saber. Que é as diferentes frequências vão gerar tipos de ondas diferentes. E a fórmula mais importante de onda que tu não pode chegar nem sem saber é V lambda F. E o lambda, que é o comprimento de onda, o F é a frequência, a velocidade, a velocidade depende do meio e a frequência depende da fonte. Isso aqui você tem que chegar sabendo, certo? E você também tem que identificar em um gráfico de uma onda o que é o comprimento de onda. Bom, meu professor ensinou assim, ó. Aqui a gente tem uma barriga e ele sempre fala o comprimento de a barriga é igual a 1 sobre 2 comprimento de onda. Ou seja, se a gente tem aqui que uma distância x, o comprimento de onda vai ser igual a 2x. Certo? Isso aqui... Bom, eletrodinâmica vocês têm que chegar sabendo no Enem. Cai muito, muito, muito. Como o amperímetro tem que ser posicionado e como o voltímetro tem que ser posicionado. Bom, o amperímetro, ele possui resistência interna igual a 0. Então, o amperímetro tem que ser posicionado em série. E o voltímetro, por ter resistência interna infinita, tem que ser feito em paralelo. Mateus, o que isso quer dizer? Vamos supor, se a gente tem aqui aqui um gerador, aí a gente coloca aqui um voltímetro e uma resistência aqui, aí volta para cá. Por ter resistência interna infinita aqui, a corrente não vai querer nem passar por aqui, porque a corrente é tão alta, a resistência é tão alta que nem tem como ela passar, certo? Porque é literalmente infinita. Amperímetro posicionado em série, resistência interna é nula. Posicionado em paralelo, sua resistência interna seria infinita. Caso seja colocado em série, o circuito fica com corrente igual a 0. Pronto, foi o que eu falei. Resistores em paralelo, como calcula o resistor equivalente? O que faz com o I e com o U? Bom, quando a gente tem resistores paralelos, a gente vai ocorrer isso aqui, ó. R1, R2. Bom, a resistência equivalente em amperímetro em paralelo é assim, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí, se tivesse mais resistência, seria mais R3, 1 sobre R3 e assim por diante, tá? Bom, o que vai acontecer? A corrente, ela vai se distribuir de forma diretamente proporcional à resistência. Porque, ó, U igual a R vezes I. I vai ser igual a U sobre R. Então, bota um K aqui, né? Porque pra gente descobrir a proporcionalidade, U vai ser igual. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser o I. Então, é inversamente proporcional. Perdão. Certo? U é o mesmo em resistores em paralelo. Resistores em paralelo dividem corrente de formas diferentes.
Certo, eu vou confirmar aqui se é diretamente ou inversamente, rapidinho. É isso mesmo, é realmente inversamente proporcional à resistência. Bom, o que é difração em ondas e o que essa variável se relaciona? Bom, a difração é a capacidade de contornar objetos, e aí para a gente ter uma difração máxima, a gente vai ter que o comprimento de onda vai ter que ser da mesma ordem de grandeza do objeto a ser contornado ou do objeto a ser contornado. Eu vou dar o exemplo do som aqui, que porque a gente não consegue ver, ó, aqui tem João e aqui André. Porque João não consegue ver André, mas André consegue escutar João quando João dá um grito. Porque o comprimento de onda do som, ele é em torno de 3 metros. Enquanto o comprimento de onda da luz é muito pequeno, porque, ó, só para tu ter uma ideia, velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência, né? A gente tem que a velocidade vai ser 3 vezes 10 elevado a 8. Eita, na verdade não. Péssimo argumento. Só sabem que o comprimento de onda da luz é muito menor se comparado ao do som. E por isso José não conseguiria ver Andrezinho nesse caso. Ó, maior a difração, por o som ter maior comprimento de onda, ele possui maior capacidade de contornar objetos grandes do que a luz. E a luz tem a maior capacidade de contornar objetos muito microscópicos do que o som. Como é organizada as ondas em função de frequência? Bom, isso aí é mais um decoreba, né? Mas a gente tem que... primeiras ondas vai ser ondas rádio. Aí depois micro-ondas. Aí depois a gente vai ter o infravermelho aqui. IV. Aí depois a gente vai ter o espectro de luz o espectro de luz visível. Depois a gente vai ter o ultravioleta. Depois a gente vai ter os raios-x e o raio gama. Bom, esse raio gama aqui, esse raio gama e raio-x, eles são mais ionizáveis. Mateus, o que é isso? Bom, eles por possuírem maior massa, por assim dizer, bem entre aspas, por eles possuírem mais energia, talvez eles são mais ionizáveis, ou seja, eles têm a maior capacidade de tornar átomos ou moléculas, formar átomos ou moléculas e transformar eles em íons, ou seja, tirar ou dar elétrons a esse átomo ou molécula. Rádio, micro-ondas, infravermelho, UV, raio-x, raio gama. Tá tudo certo. Qual é a primeira lei de Ohm? O que ela diz? Qual é a segunda lei de Ohm e o que ela diz? Bom, a gente tem a primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I. E é importante você saber que o resistor, a função dele é diminuir a tensão. Pelo menos no circuito é isso que ele vai fazer. E a segunda lei de Ohm explica mais ou menos como funciona um resistor, que resistência é igual a o comprimento vezes eu esqueci aqui, a resistividade, que vai depender do material, e ele é inversamente proporcional à área.
Ó, servem para diminuir o potencial, por isso gera DTP. O que diz a segunda lei de Ohm? Quanto maior a resistência, pior é o condutor. Certo? Bom, esse aqui vai ser o último que eu vou fazer. Qual é a relação força e braço de alavanca? Bom, já caiu umas 3 questões disso no Enem. E uma forma mais simples de você visualizar quando cai assim, nunca caiu questão de torque no Enem. Então eu não acho que vale nem a pena, mas eu acho que você tem que saber pelo menos a parte teórica de torque, né? E a gente tem... E é bom você lembrar de aspectos do cotidiano. Então tu, tipo, sei lá, imagina um alicate. Eita. Que a ideia do alicate é você ficar mais distante do eixo, e aí quanto mais distante a força que você aplica aqui, tipo, eu vou chamar aqui de F' e aqui F2'. A força que você aplica aqui F' vai ser menor do que a força que vai sair em F2'. Ou seja, você faz uma força pequena para o objeto que está aqui sofrer uma força muito forte. Então é bom você lembrar desse conceito. Já caiu algumas questões teóricas sobre torque no Enem. E